Tudo com pontinho, sem ganhar pontinho. Pro, mas eu fiz, eu só não mandei. Então, né? Mas é para fazer e mandar. Que a PC mandou e a Ana Cláudia mandou. A Cláudia tem todos os pontos, ela não deixa de mandar nenhum. Ô, Pro, Oi. eu mandei pra senhora hoje. Hoje? Quem que mandou hoje? Eu, Luana. Mandou pro onde? Pelo WhatsApp? Ah, Aham. mandou mesmo. Verdade. Agora que eu vi aqui. Beleza, Luana. Vamos começar a correção? Todos anotaram pauta? Então, a correção da página 13 são só 2 exercícios. O que a gente precisa, primeira coisa, lembrar desse exercício? Então, primeiro, todo triângulo retângulo, que é esse que nós estamos trabalhando aí, né? O que é um triângulo retângulo mesmo, Nono? Que tem um lado de 90 graus. Isso, porque tem um ângulo de 90 graus. Quando tem um ângulo de 90 graus, esse ângulo de 90 graus aqui nesse triângulo, ele está no A, correto? Sim? Estou esperando me responder. Ângulo de 90 graus aqui nesse triângulo da página 13, exercício 19 é o A, certo? Então, esse lado BC, como que é o nome dele? Hipotenusa? Hipotenusa, porque a hipotenusa sempre ela está oposta ao ângulo de 90 graus. Isso não vai mudar nunca. Aí na letra A, ele quer o seno de B. O que é seno? O que eu tenho que lembrar aqui que é seno? Seno é o quê? O que é Não, eu seno? acho que é. Hã? Seno é o quê? Estou esperando vocês falarem para mim o que é seno. É a razão? Não, o que é? O que eu falo? Seno é o quê? Nossa, Alessandro entrando Ele na... é o oposto à hipotenusa? É cateto oposto. Você tem que saber o que é seno. É cateto oposto sobre hipotenusa. Seno é isso. Bom dia, Alessandro. Cadê o Alessandro que entrou agora? Bom dia. Bom dia, professor. Nossa, Alessandro, que bom, hein? Apareceu na minha aula. Ó, o que vocês precisam, na verdade, eu vou falar bem sério mesmo, é decorar isso daqui. O que é seno? Seno é CO, que é cateto oposto, sobre H, que é hipotenusa. Deixa anotadinho aí. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. O que é cosseno? Que é o cos. O que é cosseno? Cateto adjacente sobre H, que é hipotenusa. E o que é tangente, que é o TG? O que é tangente? Cateto oposto sobre... Vou mudar aqui, peraí. Depois eu volto lá na pauta se alguém não copiou, tá? Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente, que é o coca. Lembra que eu falei, ó? CO sobre CA. Isso daqui vocês precisam ter anotadinho por enquanto e depois ele tem que estar na Não. cabeça. Oi. Qual é esse do meio? É o cosseno. Seno é o CN, abreviado, seno, cosseno e tangente. O que é o seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. Primeiro escreve toda a palavra e põe a abreviação depois na frente para você lembrar. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente é o coca, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Ok? Isso daqui tem que estar frisado na cabeça de vocês. Esse conteúdo aqui, vocês vão usar muito isso daqui, ó. Então, ele tem que estar em algum lugar marcadinho aí para não esquecer.
Então, aqui no nosso triângulo, o que que nós temos nesse triângulo aqui, ó? Nós temos, então, um triângulo retângulo. Aqui, ele é retângulo em A. O que que significa? Que o ângulo de 90 graus está aqui no A. Aí, aqui eu tenho C. E aqui em cima eu tenho B. Não é isso? Não é assim o triângulo? Aí, o que que eu tenho? Quais as medidas? Eu tenho que AB vale 3, BC vale 5 e AC vale 4. Não é isso que está lá no nosso triângulo da figura da página 13? Aí, o que que ele pediu primeiro? Seno desse ângulo B aqui, ó. Seno do B. Não é esse daqui que é o B? Vamos lá, gente. Vamos perguntar se tiver com dúvida. Ó, esse Mas daqui... ele tá falando no chat lá com a senhora. Tá, eu não vou olhar chat agora não, que agora eu tô explicando matéria. Ó, aqui é o B, certo? O que que ele quer? Ele quer o seno de B. O seno desse ângulo B aqui. O que que é o seno? É cateto oposto sobre hipotenusa, não é isso? Aí eu vou olhar nesse B. Quem é o oposto do B? O oposto é quem está na frente do B. Quem que está na frente do B? É o 4. Hipotenusa é quem está oposto ao ângulo de 90 graus. Quem que está oposto ao ângulo de 90 graus? É o 5. Então, seno B vai ser o quê? 4 sobre 5. Só isso. Tranquilo? Sim, gente, me fala. Sim ou não? Sim, prof. Tranquilo? Alguém não entendeu? Aí depois ele quer seno C. Aí eu vou olhar para quem? Sim, prof. Eu vou olhar para o ângulo C aqui agora, ó. Ângulo C. O que que é seno? Não é a mesma coisa? Cateto oposto, oposto a quem? Ao ângulo C. Quem que está oposto ao ângulo C agora? 3 sobre hipotenusa. Hipotenusa não muda. Hipotenusa é 5. Então, seno C vai ser o quê? 3 sobre 5. Só isso. Tranquilo? Depois ele quer cosseno B. O que que é cosseno? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Eu vou olhar para o ângulo B aqui, ó. Se aqui é o meu cateto oposto, o meu 5 é hipotenusa, quem é meu cateto adjacente? É o 3. Então, vai ser o quê? 3 sobre a hipotenusa. Então, o cateto adjacente, ele fica aqui, ó, na mesma linha do ângulo. Então, o 3 é meu cateto adjacente e o 5 é minha hipotenusa. Então, vai ser 3 sobre 5. E, por último, ele quer o cosseno do C. Agora, eu tenho que olhar para esse ângulo C aqui. Se o 3 é o cateto oposto, o 5 é a hipotenusa, quem que é meu cateto adjacente? É o 4. Então, vai ser 4 sobre 5. Esse é o meu cosseno C. Difícil ou fácil? Tá fácil, prof. É fácil. Vocês só têm que ter na mente de vocês esses nomezinhos aí, que não pode esquecer dos nomes, ó. Marcar isso daqui? Cateto oposto, cateto adjacente, tangente, seno, marcaram? Sim? Ó, esse povo hoje está devagar para responder, hein? Mas tá bom. Ó, então o 19, como que ficou, ó? Só isso, 4 sobre 5, 3 sobre 5, 3 sobre 5 e 4 sobre 5, ok? A 19? E a 20, o que que ele pede na 20, ó? Um observador vê uma torre de 40 metros de altura sob um ângulo de 60 graus. Vou desenhar o triângulo aqui, ó. O que que vocês precisam sempre observar? Ó, triângulo. Aí tá ao contrário, né? Assim. Não consigo virar ele? Eu tenho que olhar sempre o quê?
Aí vai ficar de ponta cabeça, não é o que eu quero. Tá, deixa quieto. Vou deixar ele normal mesmo. O que você sempre tem que olhar? Tem que olhar para aonde está o ângulo de 90 graus, não é isso? Ó, vou colocar ele desse jeito, mas aqui, ó, tem um ângulo de 60 graus e aqui, essa altura aqui é 40 metros. Então, se eu tenho esse ângulo de 90 graus, quem está oposto ao 90 graus é a hipotenusa, que não tem nada ali. E quem está oposto ao ângulo de 60 graus, como que é o nome? Oposto ao ângulo de 60 graus é o quê? Cateto oposto. Oposto ao ângulo, cateto oposto. Oposto ao ângulo de 90 graus, hipotenusa. Então, o que ele diz aqui? Que ele quer, desprezando a altura do observador, ou seja, da pessoa, né? Determine que distância aproximadamente ele se encontra da torre. Então, o que ele quer? Ele quer essa medida aqui de baixo, da onde está o olho da pessoa lá do observador até a torre. Então, eu tenho 40 graus, 40 metros, desculpa, 40 metros, que é o oposto ao ângulo de 60 graus, e lá embaixo que eu posso chamar de x. Então, eu tenho cateto oposto e cateto adjacente. Se eu tenho cateto oposto e cateto adjacente, quem que eu vou usar? Tangente, porque tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, é tangente de quantos graus? 60 graus. Como que eu sei esse valor aí, 1,73? Olhando aonde? Na tabelinha lá das páginas 18 e 19. Como que eu olho? Ó, eu tenho lá o ângulo e tenho seno, cosseno e tangente. Então, se são 60 graus, você vai lá no 60 graus, vai ser o terceiro, que é 1,7321. Olha lá na página 18. Só que aí eu usei apenas dois números após a vírgula, 1,73. Aí o cateto oposto é 40, o cateto adjacente eu não sei que é x. Multiplicação cruzada. 1,73 vezes x, 1,73x, igual a 40. Passa 1,73 dividindo, né? Porque ele está multiplicando aqui. Vai ficar 40 dividido por 1,73, aproximadamente 23,12 ou Ô, 23,1. Pode falar. Da onde você tirou 1,73? Da tabela lá da página 18. Olha na página 18. Página 18 da apostila. Ou lembra que eu falei para vocês tirarem do material de apoio? Que tem a tabela trigonométrica? É aquela tabelinha lá. Eu falei, tirem do material de apoio que vocês vão usar a tabelinha. Achou a tabelinha? Achei. 60 graus. Achou 60 graus? Aí o primeiro, 0,866 é o seno, 0,5 é o cosseno, 1,73 é a tangente, que é o que nós estamos trabalhando aqui, tangente. Então, você vai usar 1,73, que eu usei dois números após a vírgula, duas casas decimais. Ok? Alguém quer perguntar? Não? Ninguém, gente? Aniele, Sofia, Richard, Cauã, Júlia, nenhuma dúvida? Você não me mandou tarefa dessa vez, né, Richard? Eu esqueci, pra falar bem a verdade. Porque sempre manda. Aí nós vamos lá para a apostila. Nós paramos a aula passada na página 19. Ok? Todos pegaram? Página 19? Ok, Luísa, pegou? Ana Clara, pegou já? Aham. É que vocês não ligam câmera, né? Aí eu não consigo ver a luz. Sei que coisa que tem de deixar essa câmera desligada. Até a Sayuri hoje tá com a câmera desligada, Sayuri.
Ai, Pro, a Aula? gente acorda acabada, acorda feia. Não Ah, dá. para. E quando vocês vão para aula? É diferente. Não é não. É mesmo. Nesse Acorda a gente cedo, não tem acorda opção. cedo do mesmo Professora, jeito. Oi. pra elas é diferente, porque antes de ir pra aula se arruma e tá, entendeu? Tá. Não vai direto do jeito que tá. Ah, é só levantar mais cedo, se arrumar e pá. Então vamos Já lá, ó. falou. Página 19. Quem não tirou lá do material de apoio à tabela, quiser tirar, tira, porque nós vamos às vezes precisar sempre consultar lá a tabela para colocar alguns valores nos exercícios aí. Aí fica mais fácil que não você ficar voltando a página da apostila, tá? Lá no primeiro, ele diz assim: Anderson e Marcelo estão treinando para uma competição de natação e vão atravessar um rio. Anderson nadará de A até B e Marcelo de A até C. Letra A. De acordo com o problema, que medida precisamos determinar? Já falou. O que a gente precisa determinar? Se um vai nadar de A até B e o outro vai nadar de A até C, a gente precisa saber as medidas de AB e de AC. Então, lá na letra A, as medidas de AB, letra maiúscula, tá? AB maiúsculo e AC maiúsculo também. As medidas de AB e AC. E agora nós vamos determinar essas medidas. Como que eu faço para determinar a medida de AB primeiro? Tem o Você tem que triângulo. olhar lá Hã? Hã? Eu falei, tem um triângulo retângulo, não tem? Sim? Sim. Aí o que que eu tenho aqui, ó? Aqui nesse cantinho é B. Tá bem no cantinho aqui, mas tá bom. Aí lá do outro lado é C. E lá em cima é o A, certo? Lá em cima onde ele não quer ir é o A. Aí aqui embaixo, o que que eu tenho aqui embaixo? Já vou arrumar já esse bagunça aqui. Aqui embaixo ele mede quanto? 40 graus, certo? Ou 40 metros. Eu sei porque eu tô com grau, toda hora eu falo grau errado. Sim? Professora, não é moto não, professora. Hã? Não é moto. Tá? Entendi nada. Professora, tô fazendo uma piada. Tô falando que não é moto, entendeu? Você tá falando grau, entendeu? Entendeu? Não, não entendeu, mas tá bom. Ah, professora. Tá bom, Vinícius. E aqui, ó, no ângulo C, que ele tem a medida de 40 graus, não é isso? Aqui, ó. Vou deixar aqui esse coisinha aqui desse jeito, só pra gente saber que é aqui que tá o ângulo de 40 graus. 40 graus. O A lá em cima eu não consegui colocar, deixa assim. Então, ó, eu tenho aqui um ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, tenho aqui 40 graus, aqui vale 40 metros. O que que ele quer saber? As medidas de AB e as medidas de AC. Para eu poder descobrir a medida de AB, o que que AB é em relação ao ângulo de 40 graus? AB é o quê? 40 graus está aqui. O que que AB ele é? Ó, 40 graus aqui. O que que AB ele é? Ele é o quê? Cateto oposto, exatamente. Então, eu sei que eu tenho aqui cateto oposto, que eu posso chamar do quê? De X, porque eu não tenho nada. Então, aqui a B, que aqui é o A, né? Eu vou fazer o A, que ele não quis deixar eu fazer aquela hora.
Então, AB aqui é o cateto oposto. E esse 40 aqui embaixo, ele é o quê? O que que o 40 ele é? O que o 40 é? Litro. É o É quê? oposto? Cateto oposto? Cateto Não. oposto. Nós acabamos de falar que o cateto oposto está aqui, Ah, não, é ó, adjacente. oposto ao ângulo. Ó, se aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, esse daqui é o quê? Hipotenusa. Hipotenusa. Então, o que que é esse lado BC aqui? Cateto adjacente? Exatamente. Então, se eu tenho cateto oposto e cateto adjacente, o que que eu tenho que usar? Vamos voltar lá no primeiro slide, ó. Cateto oposto e cateto adjacente, o que que eu tenho que usar? Tangente. Tangente. Então, é isso que vocês vão colocar aí. Tangente de 40 graus é igual cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? X. X. Quem é o cateto adjacente? Ah, Olha na tua apostila, Larissa. Aí C. embaixo lá. C. Olha na tua apostila. Tá lá embaixo na tua apostila. Ah, tá, peraí. 40? Isso. Então, é isso que vocês vão colocar. Tangente de 40 graus é igual a x sobre 40. Aí, o que que você vai fazer? Vai lá na sua tabelinha, vai olhar onde está o 40 graus e vai ver quanto vale tangente de 40. Tangente é o terceiro. Você vai lá, ó, primeiro, segundo, terceiro. Pode ser duas casas após a vírgula só. Professora, essa é a A? Essa é a B. A A é só as medidas da B e a C. É 0,86. É, essa é a B, ué. Estão conseguindo? Ô, Pro, você vai passar o 40 multiplicando 0,83? É isso? Não. Olha como que vai ficar lá. Como que vai ficar? Estão errando coisa básica, né, nono ano? É base isso daí. Tangente de 40 é o quê? 0,84? 0,83? 0,86. Tá. Cateto adjacente é 40. Ah, tá, é. Aí vai passar multiplicando mesmo, é verdade. Vai ficar só 40 vezes 0,83, isso mesmo. Desculpe, eu não tinha colocado aqui. Só multiplicar. Isso é definir. Aí já descobriu o valor do x, que é a medida de quem? De AB, né? Aí você já sabe que AB é o que o Anderson nadará, né? A medida de AB. E depois tem que calcular a medida do AC, que é a medida do Marcelo. Quanto que deu a multiplicação? Deu 33,2? Beleza, agora faz a outra agora. Alguém ficou na dúvida, gente? Não conseguiu entender? Pergunta. Metros, né? É metros que fala, né? Metros. Essa daqui é a medida do Anderson. Vamos anotar lá. Aí tem que calcular agora do Marcelo. Para eu descobrir a medida do Marcelo, Marcelo é AC aqui, não é? Que é a minha hipotenusa. Então, se eu tenho hipotenusa e o cateto adjacente, o que que eu vou usar quando eu tenho cateto adjacente e hipotenusa? Eu vou usar o quê?
Olha aqui no primeiro slide, ó. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, se eu tenho cateto adjacente e hipotenusa, eu vou usar cosseno de quem? De 40 graus. O ângulo não muda. Aí, o que é o cosseno de 40 graus? Cateto adjacente sobre hipotenusa, que é o H. Eu não entendi isso direito, sei lá. Não entendi. Fala de novo. Eu não entendi esse negócio direito, sei lá, tudo Não entendeu? O que você não entendeu? nada praticamente. Quem que tá falando? Larissa? É. Não entendeu o que, Larissa? Não entendeu como que você usa o seno, cosseno? Não entendeu o que é cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa? Não, entendi o que é oposto, esses opostos. Ah, então se você entendeu, você vai olhar aqui, ó. Aqui agora você quer descobrir a medida de AC, não quer? AC. O que o AC ele é nesse triângulo? Hipotenusa. Hipotenusa. E o 40, o que ele é? Oposto adjacente? Não, não tem nada oposto de AC, não importa. Você só vai olhar um ângulo de 40 graus. Ângulo de 40 graus, aqui é cateto oposto ao ângulo. Então, aqui embaixo é cateto o quê? Adjacente. Adjacente. Então, se você tem cateto adjacente e você tem hipotenusa, qual é a relação que você tem cateto adjacente e tem hipotenusa? TG. É o cosseno. TG é cateto oposto, cateto adjacente. Ah, tá. Tem que marcar e decorar isso, ó. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. E tangente é cateto oposto, cateto adjacente. Se aqui nós temos hipotenusa e cateto adjacente, então eu só posso usar o cosseno, porque cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Sim? Melhorou um pouquinho? Sim. Aí você vai olhar lá na tabelinha. Quanto vale cosseno de 40 graus? Lá na tabela. Que tabela? A tabela, Larissa. Ei, Larissa, tá zoada hoje, Larissa? Na página 18? É, ou tira do material de apoio, já falei. Lá no material de apoio tem uma tabelinha. Tira para não precisar ficar voltando a página. Quanto vale cosseno de 40 graus, no ano? É só olhar na tabelinha. Vale quanto? Zero vírgula 766. Ei, dá pra você falar direito comigo? 0,76. Por que não fala, Sara? Tem que escrever no chat? O microfone está funcionando? 0,76. Então, coloca lá, ó, no lugar do cosseno, então, nós vamos colocar 0,76. Então, vai ficar 0,76 é igual. Quem é o cateto adjacente? É o 40, né? E a hipotenusa é o que você quer descobrir, que você vai chamar agora de Y, de A, qualquer letra. Não vai chamar de X de novo, senão confunde. Aí eu vou multiplicar, multiplicação cruzada. 0,76y é igual a 40. Quem que vai ser o Y, então? Y vai ser 40 dividido por 0,76. Só dividir. Pro essa ainda é a B? Essa é a B. É para descobrir as duas medidas, do Anderson e do Marcelo. Quanto que deu a divisão? 40 por 0,76? Oi. 52,63? Isso.
Gente, quero que vocês falem, quero que vocês perguntem, senão eu não sei que vocês estão com dúvida ou não. Essa daqui, então, é o do Marcelo, né? Ele não perguntou quem andou mais, quem andou menos, ou nadou mais, quem nadou menos, não, né? Perguntou? Ah, não quer ir lá. Não, né? Não, pro. Então é só para colocar, calcular de cada um mesmo. Então é só isso. O Anderson, 33,2 metros aproximadamente. Marcelo, 52,63 metros aproximadamente. Ok? Eu vou mudar aqui, que eu tenho ele aqui também, ó. Ô, Pro, Oi. Pode falar. quando, tipo, quando tá CO sobre CA, é uma divisão, né? Como que é? Depende, Larissa. Depende aonde você está colocando lá. Não é sempre CO, CA é uma divisão, não. Depende dos valores, depende do número aonde você colocou o número, depende do que você tem. Não é sempre uma regra isso daí, não. Ok, essa? Então, Anderson e Marcelo. Que aqui usei, aproximei 0,76, colocou 0,77, mas não tem problema. Pode deixar do jeito que tinha feito lá no anterior, 0,76.